Bom, primeiro eu quero cumprimentar as palestras, foram excelentes. Nossa, muito bom a gente ver, cumprimentar, né, ver essas palestras tão interessantes, com um assunto tão interessante, tão, assim, emergentes, né, vamos falar, né. Parabéns mesmo, as duas palestras foram excelentes. Nós não vamos ter muito tempo, porque por causa da, das outras sessões, né, mas vamos tentar ver se a gente debate um pouquinho. Eu vou começar aqui com a Diana e eu queria que você falasse um pouquinho qual a sua perspectiva, o que você acha do armazenamento de energia para aplicação residencial? O que você tem para colocar para a gente? O armazenamento de energia para aplicação residencial, ele é essencial mesmo para o futuro, assim. Porque pensando na questão que ele levantou, né, a questão dos nossos filhos e netos, né, eu já estou com os filhos um pouco crescidos, então talvez para os netos mesmo. Ele causa uma independência energética que a gente não sabe bem ainda como vai acontecer certas situações, né? Então, independência energética, eu consegui, assim, faltou energia, tá com uma instabilidade, eu consegui ficar atendido como residência, né? É um dos benefícios. Depois pensar também que tem a energia do sol aí, né? Que é uma energia sustentável. Só que é uma energia do sol que depende do dia, né? Então, se eu estou com uma energia do dia que eu posso também estar utilizando à noite, é um outro benefício que eu teria como residência. E também teria a questão dos custos, né? Os custos da residência, onde pegando um inversor, que nem esse que eu mostrei aqui, por exemplo, que tem a parte híbrida, que a gente consegue parametrizar de inúmeras formas, a gente consegue também economizar energia e, por vezes, não só economizar, como ganhar algum dinheiro também. Porque é possível carregar e descarregar de uma forma configurável, né? E depois, entrando no âmbito assim, de sustentabilidade, acho que a questão da sustentabilidade assim, é gigante, né? Porque até a gente não entrou muito assim da nossa palestra, porque a gente trabalha bastante com produto, né? Mas se a gente for pensar que nem a nossa bateria ali de 100 ampere-hora, para aquele exemplo do case ali que eu levantei, de 5 kW, né? Então, 5 kWh com a bateria de 100 ampere-hora, 5 kW com a bateria de 100 ampere-hora, a gente está falando de um consumo ali de 5 kWh. Se a gente considerar ali que a pegada do CO2, do gás carbônico, aí vocês talvez vão saber dizer melhor que eu até, que a gente tem aí uma de 0,8 a 0,9 kg por quilograma de CO2 por quilowatt-hora, pensando numa geração aí térmica, né? Então, se eu pensar nisso, quando eu tenho ali 0,9 numa geração térmica, vezes o que eu estava consumindo aqui naquela bateria, naquela situação do case ali, eu estou falando de 4,5 kg de CO2 produzido em um único ciclo da bateria. Isso aí, em um ano, eu estou falando de 1,5, 1,6 toneladas de CO2. Então, se a gente pensar que numa residência, a pessoa está deixando de utilizar 1,6 toneladas de CO2 e que aí uma árvore está entre 10 e 40 quilos de CO2, eu estou considerando que eu estou com quase 100 árvores. Então, pensando assim como mundo, como futuro, é essencial ter a questão do armazenamento. Sim, isso é bem colocado, realmente é importante você ver toda essa visão, né? A visão do todo, né? Que um sistema vai complementando o outro. E eu queria ver para o professor, você mostrou várias fontes de armazenamento, isso é interessante também, porque eu vejo que cada aplicação você pode ter uma solução diferente, você vai usando melhor as aplicações, né? E você tem a questão de mercado também, que um mercado pode impulsionar o outro, né, em questão dos custos. E eu queria que você comentasse um pouco o mercado de mobilidade elétrica, como isso vem beneficiar a questão do mercado de armazenamento de energia também. Você pode fazer uma comparação, falar um pouquinho sobre essa questão. Bom, a questão para mim, a mobilidade elétrica ela é fundamental, né? Ela é o futuro. Até porque, se vocês imaginarem o petróleo, a relação reservas que nós temos com o processo de extração, ele tem um tempo de vida útil de 40 anos. Por isso que eu falei que essa palestra aqui não é para vocês. Essa palestra é para os filhos, netos. Por que eu vou deixar de energia para eles? O gás natural é um pouco mais longevo, o carvão também. Mas ainda não tem tecnologia forte o suficiente para deixar de emitir o CO2. Né? Então, isso é um problema. É um problema.
Não é uma questão acadêmica. Tu é acadêmico. Não, eu sou acadêmico. Ok. Mas nem por isso eu tenho que estar com os olhos fechados, assim, agora a gente vai desmatar tudo e vamos fazer ao bel prazer. Não. Então, a mobilidade elétrica ela é fundamental, até pela questão do próprio rendimento, como eu falei. Então, se uma bateria, no processo de bateria do Tesla, modelo S, né, paid lá, eu consigo 80% de rendimento na hora, e como o motor a combustão ele consigo no máximo 20%, opa, pera um pouquinho, eu tenho algum problema. E a questão do armazenamento, ela é fundamental, porque a pessoa ela pode ter geração renovável, então ele pode estar um carport, né, vai trabalhar, deixa o carport carregando, injetou na rede, não tem nada consumindo, vai botar no armazenamento dele, né? E aí o que acontece? Ele vai chegar em casa, ele vai querer uma tarifa mais barata, ele vai utilizar essa energia que ele tem armazenado. A própria Tesla, na Califórnia, ele utiliza o próprio veículo dele como um auxiliar quando eles estão aqui, ó, esguelados ali no fornecimento de energia. Então o que acontece? O cara recebe, claro, o americano não é bobo, ele recebe para injetar energia na rede para auxiliar, né, a rede do bairro dele, ou a rede elétrica da concessionária de energia, para depois comprar durante o período da madrugada, que aí carga leve, mas muito mais barato. Claro que tem desgaste da bateria, tudo o ciclo, né? Mas é vantajoso. Agora, se eu tenho um processo em que eu trabalhe com armazenamento de energia e eu tenho um sinal, a rede inteligente diga, não use agora, então eu vou usar, mas eu tenho que ter um incentivo para isso, né? Eu vou comprar a bateria. Então, essa questão que muitas vezes a nossa concessionária ela não tem essa visão. Desculpe a palavra, né? Desculpe a palavra, pode ser forte, tá? Às vezes ela é um pouco gigolô do elétron. Tu me compra o elétron e me paga. E pronto, essa é a nossa relação. Não é assim, eu tenho que prestar serviço. Thomas Alva Edison já dizia em 1880, vocês não podem vender eletricidade, porque senão eu vou estar incentivando o quê? Pessoas ineficientes. Olha, 1880, eu não era nem nascido. Pois o cara, ele diz, o que vocês têm que vender é o serviço da eletricidade, luz, calor, né? É isso que a eletricidade tem. Porque ninguém usa o elétron, né, para nada, a não ser uma cadeira elétrica. O resto não tem. Eu não posso armazenar o elétron no bolso, eu não posso carregar ele. Ele me tem que transformar num serviço, né? Então, é essa a importância. Agora, a questão de, mas é utopia, carregamento, não é o futuro. É como eu disse, a gente tem que lançar formas, todas as formas. Mas a bateria de fluxo não está funcionando. Não, agora! Mas ela vai funcionar. A de lítio também não funcionava antes. A bateria de grafeno que a Samsung colocou e depois tirou na época da pandemia e ficou naquele limbo, não está ali. Mas ela está sendo ainda estudada, porque teve problema de superaquecimento. Mas ela vai sair, e tem que sair, porque isso desenvolve o mundo. A gente não fica na idade da pedra. A gente tem que evoluir, pessoal. Para que tem engenharia? Para evoluir, para trazer soluções. E é isso que a gente tem. Não dá para ficar o resto da vida esperando, né, que a coisa caia, né, que a gente morra, vira petróleo ali, né, né, e as próximas gerações vão se lembrar de que maneira. Então a gente tem que simplesmente, né, ir para frente. Né? A gente dá o passo e Deus dá o chão para a gente pisar. E é assim que a gente tem que ser. Não dá para ficar nessa questão, isso não vai dar certo, isso aqui não pode, e seguimos ainda no modelo tradicional de energia. Enquanto as concessionárias como EDF, Iberdrola, ela já investem em sistema de carregamento para o seu cliente. Para o seu cliente, não é dela, em larga escala eles têm, para o seu cliente. Aí armazenamento de energia, Haverland. O que é Haverland? É uma empresa da Espanha, que tem uma pedra gigante que tem uma alta inércia térmica. Então, tu aquece aquilo durante o período da madrugada e durante o período de ponta desliga-se, desconecta-se e ele fica emanando aquele calor para dentro de ambientes. Mas tu testou? Sim, na época da S-Sul, a S-Corporation, sim, nós testamos os projetos da ANEEL. Agora não mais. Mas armazenamento térmico. Eu preciso de energia, não preciso de eletricidade. Eu preciso de energia, calor, luz, movimento, torque, potência. É isso que eu preciso. Não é só eletricidade. Não, muito bem explicado, né? E tudo isso, você falou isso certo. Por exemplo, a bateria de lítio,
Ela começou em 1900 e pouco, 18, depois veio na década de 1970, e depois o que impulsionou o mercado foi o mercado de celulares móvel, que foi para baterias portáteis. Aquele mercado estava precisando de uma bateria leve, compacta, e foi aí que veio a necessidade do mercado. Então, acredito muito, porque está vindo, tem essa necessidade, então muitos desenvolvimentos, como você falou, a gente tem que investir porque vai virar. E vai gerar mais emprego, vai gerar mais oportunidades. Então, é muito legal. E a questão da educação, da formação que você falou, né? Ter profissionais cada vez mais capacitados para a gente ter um corpo técnico, que eu vejo isso um gargalo ainda aqui. Para tratar com essas novas tecnologias, ter a capacitação. Sim. Então, a gente precisa olhar para isso também, né? Olhar bem, preparar também os cursos das universidades para essa nova demanda de tecnologias que está chegando. Porque hoje você não tem uma matéria lá que você vai puxar, que hoje pode ser que comece a ter de mobilidade elétrica, de bateria, de armazenamento. Então, eu acho que esse olhar tem que ter. Gente, infelizmente, a gente acabou o tempo, porque senão a gente ficava batendo papo aqui. Queria agradecer muito e parabenizar. Obrigado. Foi um prazer estar aqui, aprendendo aqui bastante coisa com vocês. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, hein? Valeu.